Boa noite, Mariângela, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Valdete. Boa noite, Ricardinho e Lúcia. Adriana Dantas, Andréia Dantas, Paulo Henrique Bueno. Buenas noites, né? Obrigado, Paulinho. Eveline, Roberto e Gabi, boa noite. Boa noite também para Michele e para o Gabriel. Boa noite para Ana Cristina. Boa noite, Marina Paula. Boa noite também para Cláudia Fernandes. Olá, Lídia. Andréia Dantas. Boa noite também para Rosana Marques. Arlete Naves, boa noite. Boa noite também para Mônica Estabolito. Sou Luiz Alberto, boa noite, seja bem-vindo. Maria de Fátima, boa noite. Boa noite também, Luísa Nalim. Olá, Juscelia, boa noite, seja bem-vinda. Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês. Boa noite, Claudio Honor e Eliane. Boa noite, senhor Antônio Pazotto, Isabel. Boa noite, Joana Carneiro. Elaine Oliveira, seja bem-vinda. Heloísa Caetano. Josi Oliveira, boa noite também. Boa noite para Rosilda Martins. Leopoldina, boa noite. Boa noite, Oneida Alves. Boa noite para o Silvano Braga. Boa noite também para a Lourdinha, para o Camilo, para a Eduarda. Boa noite para a dona Neuza, que sempre nos acompanha e principalmente mais tarde, né? Ricardinho e Lúcia. Boa noite, senhor Antônio Onofre. Boa noite também, José Ricardo. Olá, Selma. Boa noite para você, para o Dinho também. Luísa, Silvia, boa noite. Boa noite, Anitta e Clarindo. Boa noite também, Amanda Lavez. Tem festa aí hoje, né, Amanda? Muita paz, saúde e felicidades aí para vocês. Forte abraço na sua mãe. Daqui a pouco ela deve estar entrando também, né? Boa noite, Salete, Márcio e Gustavo. Boa noite também, Álvaro, Luiz e aos nossos companheiros aí de Monte Santo, principalmente a sua mãe, né? Adriana Alvarenga, boa noite. Selma Imaculada, boa noite também para você. É aniversário da Elaine Lavez. Aí, ó, só falar, ela já deixou aqui o seu boa noite. Parabéns, viu, Elaine? Muita paz, saúde, tranquilidade. Que a espiritualidade esteja cada vez mais presente na sua vida, te ajudando, te protegendo, te amparando sempre. Sueli, boa noite. É que eu brinco, né? Hoje a Marina entrou antes da Sueli. Boa noite também, Célia, seja bem-vinda. Obrigado, Sovro, obrigado. Um abraço também para a senhora, Dona Maria Alarcon. Olá, Érica, boa noite, seja bem-vinda. Joana Oliveira, boa noite também para você. Opa, estou aqui conversando e o nosso horário está passando. Vamos lá então fazermos a nossa prece para nós iniciarmos a leitura e estudo de hoje? Então eu convido a todos vocês nesse instante, né, a juntos elevarmos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado e querido Jesus, para que nós tenhamos um período de leitura e estudo bastante reflexivo, instrutivo, e que consiga agregar muitas informações. E informações, gente, não somente aquelas que às vezes nós extraímos do Livro dos Espíritos, que é o que nós estamos vendo hoje, mas boa parte dessas informações advém exatamente de, neste momento, em contato com o nosso anjo de guarda, a gente vai conversando e eles também vão nos passando algumas informações. Então, que nós estejamos atentos, concentrados, sobretudo para percebermos e apreendermos
o maior número possível de informações que nos auxiliarão a desenvolver cada vez mais a nossa inteligência, adquirindo conhecimento que logo logo também se transformará em sabedoria. Muita paz a todos vocês, que o coração se encha de alegria e que essa alegria se transforme em bênçãos, bênçãos que nós estamos recebendo de Jesus e da espiritualidade, bênçãos que nós estamos distribuindo àqueles que estão aí presentes no nosso lar, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Nós, recebendo bênçãos, estaremos também distribuindo bênçãos, e que o nosso lar esteja todo envolvido por essa luminosidade advinda da espiritualidade superior, e que essa luz se espalhe, sobretudo unindo a luz de vários outros lares que também elevam o seu pensamento a Jesus, a Deus, procurando rezar pela humanidade, vibrar pela humanidade, e em especial para todos aqueles que nos pediram orações ou que precisam das nossas orações, que estão aqui nos nossos cadernos de intenção, aqueles que se encontram doentes em hospitais, nas prisões, aos médicos e enfermeiros, nesse momento delicado do nosso planeta, com uma pandemia que a cada dia mata mais pessoas, ou melhor, serve de retorno para muitos para a pátria espiritual. E é claro que as nossas vibrações atinjam os nossos políticos, os moradores, habitantes de países que estão passando por momentos delicados, como o Haiti, o Afeganistão. Vejam, tem tanta gente, tantos fatos e episódios que nós podemos contribuir com as nossas orações, só mesmo pedindo a Jesus e a espiritualidade para nos auxiliar nessa distribuição de energia para todos os cantos deste planeta. E que, doando, nós possamos sentir paz no nosso próprio coração. Que assim seja. Paz é o que nós estamos sempre procurando, que nós estamos sempre buscando, né, Wagner? Boa noite. Boa noite também, Marinha, Marilza, Joana Camargo, sejam todos bem-vindos. Adaí, Marcileia, Guilherme Luciano, Catarina Moreira, boa noite para vocês, para Ninha, para Renata Gomes, para Sônia, para Patrícia Pires, Patrícia Vilhas Boas, Maria Helena, Cidinha Cerise, Emerson, Alisson, Vivi, Maria Aparecida Moraes, Elaine, com certeza as nossas orações sim chegarão até ela e até os seus familiares também. Boa noite, Joana Bandeira, boa noite também, Liliane, boa noite, Chile, Petronilo, Raquel Porfírio, Renato Leite, graças a Deus, e uma ótima noite para todos vocês. E aqui estamos, né, nessa nossa leitura, estudo, e a cada dia são pessoas novas e diferentes que vão chegando, fazendo parte deste grupo, dessa família, e a cada dia a gente ouve comentários de pessoas que adoram estar aqui conosco, para vocês verem como que essa energia desse grupo é realmente fantástica. Bom, eu sou suspeito a falar. Boa noite também para a Beatriz Menossi, boa noite para a Dona Luzia e para a Luísa, sejam todos muito bem-vindos. Gente, nós estamos, né, e hoje é dia de nós verificarmos uma parte do Livro dos Espíritos. Elza Maria, boa noite, seja bem-vinda. Fabiana Caldas, Fabrícia. É dia de nós analisarmos e nós avaliarmos um tópico que a gente até começou, aliás, nós deixamos no ar na semana próxima passada, que é sobre a comemoração dos mortos e os funerais. E a gente tem falado muito nesta semana, né, que nós iríamos trabalhar alguns aspectos, sobretudo para manter os nossos relacionamentos, né? Só me engano, inclusive, a própria Érica fez algumas perguntas e nós ainda falamos, né, Érica, que a gente iria hoje ver alguma coisa que o próprio Livro dos Espíritos, né, Fabiana Caldas,
nos apresenta. Mas assim, em breves linhas, gostaria de lembrá-los daquilo que nós terminamos de ver. O que nós terminamos de ver no Livro dos Espíritos? Nós terminamos de ver aquela recordação das existências anteriores. Essa recordação das existências anteriores ou da existência corpórea é exatamente aquilo que nós conseguimos deixar realmente claro e nítido quando a gente retorna para o mundo espiritual, para esta nova vida, né? Obrigado, Wagner. Todos nós, todos vocês são sempre iluminados. Então, o espírito, quando ele chega do lado de lá, o que ele consegue ver, lembrar, o que ele consegue vivenciar? E aí a gente foi vendo com a espiritualidade que tudo vai depender exatamente da capacidade de cada um, da necessidade de cada um, do momento e da forma como ele chega ao mundo espiritual. Não sei se vocês se recordam, a gente viu no livro Céu e Inferno que teve um espírito que ele é um criminoso arrependido. Vocês lembram aquele padre que tinha matado o bispo? Ele foi, vamos assim dizer, proibido, ou tiraram dele a visão da sua vítima, porque poderia atrapalhá-lo lá no mundo dos espíritos, principalmente porque ele estava arrependido. Então, depende muito da forma como nós chegamos no mundo espiritual, exatamente para a gente conseguir ver e identificar. E as lembranças estarão também vinculadas a essas nossas necessidades. Então, se tem amigos que vão chegar lá, vão demorar um pouquinho para despertar, é porque precisa, há essa necessidade, porque um despertar imediato poderia fazer com que a saudade dos entes queridos os trouxessem de volta, e muitas das vezes nós que ficamos aqui acabamos chamando e atraindo esses espíritos recém-desencarnados para junto de nós. Então é tudo muito delicado e, claro, cada caso será tratado de uma forma diferente. Então, mas que nós vamos ter a lembrança da nossa existência, nós vamos. Dos mínimos detalhes, se for necessário, sim. E das existências anteriores também nós teremos acesso, mas no momento oportuno, tudo está e fica registrado na nossa consciência, né? Cília, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, tudo está registrado, mas a lembrança ou a forma como isso vai vir à tona vai depender de cada um de nós. Ok? Então foi basicamente isso que nós vimos. A gente chegou a ver um pouquinho, por conta dessas lembranças, alguns espíritos devotam, e as pessoas também, uma veneração por determinados objetos que aquela pessoa deixou. A gente viu a questão do trabalho que alguém iniciou e não consegue terminar, como que isso funciona. Para muitos vai servir exatamente como uma possibilidade de dar sequência àquele trabalho. Para outros, inclusive, vai mostrar que, olha, aquilo que você iniciou era um trabalho meramente material, então não tem importância para você aqui no mundo dos espíritos. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. Olá, Vânia, boa noite. Então, tudo vai realmente depender de cada caso. E hoje a gente vai ver exatamente aqui, a partir da questão 320, como que Kardec utiliza e principalmente como ele trabalha com essa questão dos mortos. Gente, é interessante trazer para vocês, porque assim, na própria história da humanidade, isso eu falo na história da humanidade como um todo, se vocês pegarem um pouco de estudo da própria sociologia, nós vamos descobrir que como que as pessoas iniciaram o seu processo de, vamos assim dizer, de montar ou de fincar realmente morada em determinados lugares. Porque o homem, até então, no seu início primitivo, ele era um nômade. Então ele ficava num lugar, quando acabava a comida ali daquele lugar, ele já ia para outro. Ele não pensava em plantar, em semear, isso não passava pela sua mente. Ele ainda estava em processo de, vamos assim dizer, de estruturação da sua própria racionalidade. Recém-saído da animalidade, ele não tinha condições, né, Luana Rodrigues, boa noite, de exatamente buscar. Então, ele começou dentro desse processo nômade,
a sempre mudar de um lugar para outro. Mas nos estudos da sociologia, a gente vai percebendo que as sociedades começaram a se montar a partir do momento que o homem desenvolveu a inteligência, e um dos pontos, não é o único, mas um dos pontos que o auxiliou nesse processo de ficar vinculado a determinados lugares, a determinadas terras, era exatamente aquele culto que ele passou a desenvolver com relação aos seus próprios antepassados. Pessoas que dirigiam, em especial a sociedade, que dirigiam um determinado grupo, passou a ser importantes para a memória daquele povo. E daí, eles não queriam se separar dos restos mortais destes seus antepassados, desses seus líderes, desses seus chefes, porque eram pessoas importantes para eles. Então, a partir daí, nós podemos dizer que começou parte daquele culto aos próprios mortos. Então isso é muito antigo. E aí Kardec vai aproveitar essa oportunidade, né, Adriana Valério, boa noite, para exatamente trazer para nós, o que é que nós podemos tirar? Que tipo de lição, que tipo de aprendizado nós podemos tirar exatamente deste culto tão antigo na consciência da criatura, que é exatamente aquele devotado aos nossos antepassados. Então, só para vocês terem uma ideia de como as coisas realmente iniciaram. Adilson Riva, boa noite, seja bem-vindo. Bom, vamos lá. Questão 320, Kardec já vai exatamente querer saber se os espíritos. Então, todas as vezes que vocês forem ler, tá? Já passando isso para vocês, repetindo, né? Porque alguns já sabem, outros que entraram depois, às vezes não ouviu a gente dizer isso ainda, mas todas as vezes que Kardec trata de espíritos, inclusive grafado com a inicial E maiúscula, ele está falando de espíritos, de seres, de individualidades que desencarnaram e estão no mundo dos espíritos. Porque quando ele quer se referir ao homem, ao ser encarnado, e principalmente à sua essência, ele utiliza a expressão alma. Então, se Kardec fala espírito grafado com letra maiúscula, é uma individualidade, alguém que já passou por aqui e hoje está no mundo dos espíritos, tá? Então, quando vocês forem ler o livro dos espíritos, prestem atenção nisso. E Kardec explica tudo isso lá na introdução, que nós já estudamos aqui também, ou melhor, fizemos uma leitura, estudo, né? Roseli Salvador, boa noite. Então, ele quer saber o seguinte: os espíritos, quando chegam lá, eles se sentem sensibilizados quando nós que estamos aqui lembramos deles? Olha para vocês verem. Então, aqueles que partiram, eles sentem nós aqui, e principalmente essa lembrança, ela provoca alguma coisa neles. E aí, o que a espiritualidade responde para ele? Kardec, muito mais do que você é capaz de supor. Olha para vocês verem quando a gente fala dessa importância deste contato e principalmente dos conhecimentos que nós precisamos desenvolver para nós não atrapalharmos a sequência evolutiva dos espíritos, né? Helena Coelho, Daniel Diamantino. Então, muito mais do que nós imaginamos, os nossos sentimentos aqui sensibilizam os espíritos do lado de lá. E aí, o que eles complementam a resposta? Se os nossos sentimentos e pensamentos são felizes, vai aumentar a felicidade deles lá. Agora, se os nossos pensamentos são tristes, são, até a expressão que eles utilizam, né, em algumas traduções, são desgraçados ou sem graça, o que nós vamos acontecer? O que vai acontecer? Aí a gente vai, infelizmente, também atingi-los da forma como nós estamos pensando. Nós vamos atingi-los da forma como nós estamos sentindo. Tá? Então, cuidado com isso. Por isso que a gente fala, gente, saudade é uma coisa boa? Sim, porque significa que alguém deixou uma história, deixou marcas, mas os nossos sentimentos por essas pessoas, por esses espíritos que já partiram, tem que ser exatamente de felicidade, para nós julgarmos felicidade para eles, para nós aumentarmos a felicidade deles, né, Fabiano? Boa noite, seja bem-vindo.
Então, este é o nosso objetivo. Então, por isso, Kardec pergunta: sensibiliza os espíritos? Sim, muito mais do que a gente imagina. E vai seguindo o codificador. O dia da comemoração dos mortos, que a gente tem o nosso dia específico, né? Que é o dia dos finados, dia 2 de novembro. Aí Kardec quer saber, olha, peraí, no dia da comemoração dos mortos, é para o espírito um dia assim, vamos dizer, mais solene, que eles estão mais receptivos. E nesse dia, Kardec quer saber, os espíritos, eles gostam de ir lá ao encontro das pessoas que ficaram aqui, que estão orando para elas, principalmente lá nos cemitérios? Veja a pergunta de Kardec, por quê? Gente, não é que Kardec estava querendo exatamente contrariar alguém ou fazer algum tipo de oposição às religiões da época. Não. Kardec já estava exatamente ávido por respostas, porque a partir do momento que você fala que o espírito está em todo lugar, ele não precisa estar num lugar circunscrito, ele não está ligado a questões materiais. Então, ora, peraí, tem um dia específico que a gente pode rezar para os mortos e vai ser lá no seu túmulo que nós vamos rezar por eles e eles vão nos atender ou eles vão estar presente? Kardec só quis saber disso. E aí a resposta da espiritualidade é interessante, diz o seguinte, olha, nesse dia, como tem muitos pensamentos dirigidos a eles, é claro que eles vão fazer, que eles vão acompanhar, que eles vão chegar. Mas, assim como acontece em qualquer outro dia do ano. Então, não é o dia específico que é importante para que você ore por alguém, para que aquela pessoa se faça presente. Não. Todos os momentos, em cada dia do ano, que você orar, que você se sensibilizar, que você emitir sentimentos e vibrações por alguém, essas vibrações vão chegar até a pessoa. Então, muito cuidado com aquilo que a gente chama dos chamamentos, né? A Luísa está perguntando aqui, né? Como fica o espírito cuja mãe chora anos a fio, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito especial, Luísa, porque aquele choro, que tipo de choro que é? O que aquele choro representa? E como que aquele espírito que partiu, porque a gente não sabe a condição do espírito, como que aquele espírito que partiu ele está? Vou dizer para você, se é um espírito mais evoluído, as influências serão pequenas a ele, mas elas influenciarão o espírito, mas serão pequenas. Agora, se for um espírito ainda atrasado, ela vai prejudicar e muitas das vezes não vai deixar com que o espírito continue o seu processo evolutivo. Então, muitas das vezes a espiritualidade tem que trabalhar de uma forma muito intensa para tentar cortar esses vínculos de alguma forma, para exatamente que os dois sigam a sua vida, sigam a sua existência. Então, vai ser um trabalho da espiritualidade um pouco mais delicado, né? Eu estou vendo aqui a Marinha falando do João Amaral, a Helena também falando da Iraci. Feliz por saber que tem mais pessoas aqui. Infelizmente eu não consigo visualizar, né? Até para poder cumprimentá-las. Então todos aqueles que estão aqui se sintam cumprimentados e abraçados por nós, né? Ieda também, Noriega, boa noite, seja muito bem-vinda, tá? Então sintam-se todos abraçados e acolhidos. O que o Wagner colocou. Para aqueles que estão num plano mais elevado, gente, é indiferente. Por quê? Porque eles conseguem trabalhar e conseguem anular essa influência negativa. Agora, para aqueles que não estão, isso vai realmente prejudicá-los, tá? Mas vamos lá. Kardec não fica muito, ou não fica só nisso, não. Ele quer saber o seguinte, mas o de finados, aquela reunião de finados, é para eles um dia especial? Aquela reunião que se faz ali junto com as sepulturas? Então, o que a espiritualidade falou? Olha, nesse dia, como muita gente vai lá para poder fazer as suas orações, muitos espíritos também vão. Por quê? Porque nestes momentos que eles são lembrados e sendo permitido, ele vai ou eles vão ao encontro das pessoas.
Então, quanto maior o número de pessoas chamando, nós vamos ter também o maior número de espíritos se reunindo e agradecendo. Mas, de novo, há necessidade de termos um dia específico? Não. Não há necessidade de um dia específico. Por quê? Porque as nossas lembranças, o nosso pensamento, ele atravessa o universo se precisar para chegar onde nós quisermos. É exatamente o nosso pensamento que é o mais importante. E aí, Kardec pergunta, tá, se eles aparecem lá, qual é a forma que eles utilizarão para aparecer? Aí ele vai dizer, olha, a forma que eles tinham quando estavam encarnados. Gente, não muda, não há essa transformação como muitos de nós pensamos. Tem gente que pensa que desencarnou, foi para o lado de lá, já se transformou. Não, não há essa transformação brusca como muitos pensam. É claro que aqueles espíritos que são mais avançados, que são mais evoluídos, eles podem modificar a sua forma e assumir uma forma que lhe seja mais prazerosa, mais conveniente. Mas, via de regra, nós continuamos do mesmo jeito, ok? E a Elaine quer saber, né, se todos os espíritos desencarnados são amparados quando o ente sofre aqui. Gente, tudo, Elaine, tudo vai depender exatamente da situação e da condição do espírito. Como é que nós podemos dizer? Para todos existem amparo? Sim. Lembram que a gente está estudando nas terças-feiras o céu e o inferno? Então a gente vai vendo ali os diversos tipos de espíritos. Aqueles que se entregam ao amparo espiritual, eles serão amparados. Mas nós temos aqueles, como a gente começou a estudar os espíritos endurecidos, que eles não querem, para eles não precisam de nada. Então você não tem como constranger ou obrigar alguém a receber o amparo, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Ok? Então, não posso dizer, todos são. Mesmo aqueles que não querem, eles são. Por quê? Porque vai ter alguém ali velando por ele. Ao primeiro sinal de arrependimento, a espiritualidade já fala, opa, agora ele pode me enxergar. Vamos embora. Então, é assim, todos nós estamos amparados, só que depende de cada um essa percepção, e principalmente daqueles mais complicados, às vezes ainda precisar do arrependimento. A Érica ainda pergunta aqui, se a gente não for no cemitério, eles se sentirão abandonados? Não, por quê? Porque, Érica, eles não são levados lá nesse dia. Aqueles que vão lá é porque quem está lá está chamando-os. Então, eles não vão para lá especificamente nesse dia. Se você estiver em casa, um exemplo, você está em casa com as suas orações, você está naquele clima de paz e de tranquilidade. Você lembra com carinho da sua mãe, por exemplo, do seu irmão. Em sendo permitido e se eles tiverem condições, a espiritualidade vai levá-los para que eles estejam ali, te dê um abraço e retorne. Isso em qualquer lugar onde você estiver. É o seu pensamento que vai buscá-los. Então, não vão se sentir abandonados de jeito nenhum. Você pode estar onde você estiver. Por quê? Porque o que está lá no cemitério? O que está lá são os restos mortais. Kardec ainda vai fazer uma pergunta sobre isso, a gente vai falar. O que está lá são os restos mortais. O que sobrevive é o espírito. Então, para eles, o sentimento e o pensamento é que tem importância. Partes materiais, não. Então, não se sentirão abandonados. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Filomena. Não, está sempre na hora. Olá, Maê, seja muito bem-vinda. Não, que tem que preocupar com nada não, nem pedir desculpa não, Elaine, fica tranquilo, tá? Então, certo, gente, qualquer coisa vocês podem colocar aí as perguntas que a gente vai respondendo. Se alguma eu não conseguir enxergar aqui, depois eu respondo no particular ali para vocês, quando a gente faz aí o comentário, os agradecimentos, eu respondo, tá? Não vai ficar ninguém sem nenhum tipo de resposta não, ok? Na sequência, gente, Kardec vai querer saber o seguinte, olha, e os esquecidos? Por quê? Porque a gente está falando de pessoas e de espíritos que possuem ali os seus familiares, tá? E que os seus familiares se lembram deles.
Mas tem espíritos que são esquecidos. Sabe aqueles assim que a família já abandonou e que não tem nenhum tipo de preocupação, que o túmulo fica lá e ninguém visita, né? E o Kardec quis saber deles também. Olha para você ver a sua pergunta, né? Se sentiriam abandonados. Kardec fala, e os esquecidos? Aquelas pessoas que ninguém lembra, aqueles espíritos que ninguém lembram. Eles também, olha o que Kardec diz, eles também vão lá e vão chegar lá e vão esperar alguém ali, opa, ver alguém rezar aqui para mim e tal, e vão ficar preocupados e se sentirem abandonados? Sabe qual que foi a resposta da espiritualidade? É o seguinte, falou Kardec, o que isso importa para eles? Qual a importância da terra para eles? Só pelo coração nos achamos presos à terra. Então, só pelas pessoas com quem nós tivemos aquele carinho, com quem nós tivemos afinidade, é que nós nos achamos vinculados. E não é o planeta e não é um dia específico que nos vincula ao planeta. São os corações. Então, se tiver alguém que lhe devote atenção, pode estar morando no outro lado do planeta, não importa, porque ele vai sentir esta afeição. Então, ele não vai se preocupar com esse dia de ir para lá, esperar alguém e que alguém se lembre deles, de jeito nenhum. Eles vão exatamente, principalmente, dependendo da situação e condição do espírito, eles vão simplesmente saber, opa, eu sou um espírito e pertenço ao universo. Olha para vocês verem, eu pertenço ao universo. Não é uma comemoração aqui no planeta Terra que vai me prender e vai me entristecer. Eu me ligo a corações, que é o mais importante. E é claro, é sempre bom nós salientarmos. Kardec, gente, quando ele faz essas perguntas e a espiritualidade responde, a gente vai percebendo que eles vão respondendo exatamente cuidando desse crescimento espiritual que a gente precisa ter. Então, não é que são espíritos que estão respondendo ali, que tem aquela frieza, não são tudo espíritos frios, não, eles vão respondendo exatamente de acordo com aquilo que a gente precisa também aprender e que a gente precisa alcançar. Aí a Ercília ainda está perguntando, e até uma pergunta até difícil, né, Ercília? Por quê? Mais uma vez, nós vamos esbarrar naquela questão, ou na condição do espírito, A Ercília está perguntando para aqueles que não estão lendo aí, como se sente o espírito de uma mãe que morre quando o filho nasce. Gente, qual é a aprovação daquela mãe? Qual é a aprovação daquele filho? Qual é o nível de evolução da mãe? Qual é o nível de evolução do filho? Então, nós temos que identificar tudo isso para sabermos como que o espírito se sentirá. Tá? Por quê? Porque sabendo, conhecendo a necessidade que ela tem exatamente daquela prova, e muitas das vezes posso até dizer, daquela expiação, quando ela desperta e se conscientiza dessa necessidade, ela logo vai querer o quê? Pedir para a espiritualidade uma oportunidade de vir e estar próximo do filho de alguma outra forma. Tá? Porque ela pode voltar logo depois como uma irmã. Ela pode voltar depois como uma filha. Então, o que ela precisa é o quê? De se conscientizar de que o acaso não existe. Se houve a necessidade dessa separação naquele momento, ela tem uma explicação e a gente tem que buscar a resposta e resignadamente se submeter à vontade de Deus. Agora, se a mãe se revolta, aí eu posso dizer para você, como que ela vai se sentir? Ela vai se sentir uma verdadeira obsessora de todos aqueles que de alguma forma tiverem vínculo com aquela própria história, tá? Então, se ela não, como se diz, não entender e se revoltar contra, inclusive não estou falando contra Deus e contra suas leis, a chance dela virar uma obsessora é grande. Lógico que a gente vai ter toda uma proteção envolvendo todas as pessoas. Então, é muito delicado e não existe uma matemática, para a gente falar é assim ou daquela outra forma. Que bom que é com carinho e gratidão, Elaine. Isso é importante.
Ah, Marinho está colocando aqui, isso a gente até já viu e nós ainda vamos ver, viu, Marinho? Quando estivermos estudando o anjo da guarda, guias espirituais, a gente vai ver um pouquinho disso. Sempre tem um familiar, gente, que de alguma forma tem um pouco mais de evolução e está ali velando pelo grupo todo. Então sempre vai ter um espírito que estará nos auxiliando de alguma forma, tá? Então vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Ah, a Helena está perguntando, e se o espírito desencarnou? E a gente faz orações e ele já reencarnou, ele recebe? Claro, por quê? Porque as nossas orações, os nossos pensamentos são direcionados para o espírito. E o espírito, independentemente onde ele estiver, ele vai receber aquela oração. Ele vai receber aquela vibração, independentemente se está encarnado, se está desencarnado, se está numa colônia espiritual, se está em outro planeta, ou se está numa região inferior, num submundo, ele vai receber em qualquer lugar que estiver, porque, lembram, fluido cósmico universal, envolve o universo inteiro. Eu, como espírito, eu tenho essa possibilidade de utilizar o fluido cósmico como meio de comunicação. E a partir do momento que eu jogo o meu pensamento, que eu jogo o meu sentimento, ele vai, através do fluido cósmico universal, se sintonizar e chegar aonde eu estou direcionando os meus pensamentos. Ok? A Fernanda também, uma que recentemente começou aqui conosco, né, Fernanda? Seja muito bem-vinda. Com certeza, Fernanda. Fernanda está querendo saber o seguinte, se o filho dela faleceu em janeiro desse ano e se ele pode voltar a ser filho em outro corpo novamente. Com certeza pode, tá? Agora, o que nós precisaríamos saber, o que nós precisaríamos perguntar? Quais foram os motivos pelos quais ele teve uma existência curta? Tá? Então, a depender dessa resposta, Fernanda, a gente vai conseguir entender e saber. Tem um caso, foi até um dos livros do Chico Xavier que eu li, exatamente que fala isso. O Chico fala inclusive de um animalzinho dele, agora eu lembrei, do animalzinho que ele tinha e a forma como ele tratava o animal. Aí de repente o animal desencarnou, tá? Ele foi fazer uma viagem em São Paulo e quando chegou em São Paulo, havia um outro animal, se não me engano era um cachorrinho, e aí esse cachorrinho chegou e se aproximou dele. E o cachorrinho tinha o mesmo trejeito que o outro dele tinha. E ele conseguiu identificar ali naquele animal que nasceu em São Paulo, olha, ele morando em Minas, o animal nasceu em São Paulo, ele identificou o espírito daquele que havia desencarnado, tá? Só para vocês saberem. Mas, aí voltando à sua pergunta, qual era a necessidade desse espírito? Às vezes, Fernanda, ele só tinha aquele restinho de existência para poder cumprir, para ele poder evoluir. E aí não há necessidade dele reencarnar novamente. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre essas questões da reencarnação. E a reencarnação, ela só é possível e determinada para aqueles espíritos que precisam. Então, se ele necessitar, ele vai voltar, sim. E ele pode voltar exatamente aonde ele tem essa necessidade de dar sequência à sua evolução. Então, vejam, são realmente muitas questões que nós podemos fazer e sempre fazemos, né, sobre esse tema. Olá, Isilda, boa noite. E, gente, só que nós estamos aqui encerrando, né, o nosso momento por conta da nossa hora, que já é 18h40, né? É o nosso compromisso. Eu vou voltar na próxima quinta para a gente dar sequência a essas questões. Mas vocês viram que nós, aqui com o Livro dos Espíritos, nós trabalhamos apenas 3 questões. Olha para vocês verem como que o assunto é realmente muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Então, mais uma vez aqui eu agradeço a todos vocês pelo carinho, né, pela participação. A Valdete ainda está questionando aqui na questão do limite da vida, mas a gente volta a tocar nesse ponto, ok?
Gente, muito obrigado a todos vocês, que todos tenham uma excelente noite, muita paz, ótimas reflexões e principalmente, como nós falamos, ótimas lembranças para todos aqueles que passaram pela nossa vida e hoje já desencarnaram, e que as nossas lembranças sejam carregadas de sentimentos positivos, de sentimentos edificantes e sobretudo de gratidão a eles e a Deus. Muita paz e até o nosso próximo